on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Don't procrastinate, don't articulate, girls getting late, you just sit and wait around. Boa tarde a todos e todas. Como estão? Estamos aqui no meu, no seu, no nosso programa Projeto de Vida. Projeto de Vida é aqui na RCI, sempre ao seu lado, Rede Comunicadora Iguaçu. Bem, o Projeto de Vida, ele é patrocinado, ele é sustentado pela APEX, Associação Internacional da Programação Existencial, que, trocando em miúdos, é falando, estudando Projeto de Vida. Então, meu nome é André Chataloff. Hoje aqui teremos alguns convidados, teremos a Márcia Han, que está chegando, e sempre fazemos uma pergunta do dia, a pergunta do dia para a gente esquentar os motores, né? Que é, o que seria periferia conscienciológica, né? Qual que é a ideia disso? O que você acha que seria periferia conscienciológica? E aí nós vamos falar no final, mais no final aí do nosso trabalho. Outra questão que a gente sempre traz aqui, nós hoje falaremos com o tema o novo direito, para-direito, o novo direito. Nós teremos a entrevistada Márcia Han. Antes da Márcia, nós teremos uma indicação do Caio Polizel. O Caio Polizel, ele sempre fala alguma coisa sobre a autogestão. A autogestão é a forma de eu, você, fazermos uma gestão, mas não de algo fora de nós, mas da nossa própria vida. Organizar o seu dia a dia, organizar suas finanças, organizar as suas coisas, né? É um processo de uma auto-organização. Então, essa auto-organização vai ser levada, então, em conta a questão da autogestão. O Caio vai dar uma dica para a gente, vamos a essa dica. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Estou aqui hoje com a Daiane Roça. Oportunidade de Viver é o livro da Daiane, está aqui, indico, e a gente vai falar um pouquinho da relação do livro com a autogestão existencial que tem a ver com o nosso canal. Seja muito bem-vinda, Daiane. Obrigada, Caio, um prazer estar aqui com vocês. E uma pergunta que sempre me fazem é, por que nascer se vamos morrer? Né? Parece uma coisa muito óbvia, mas assim, do ponto de vista de autogestão, a gente poderia colocar algumas variáveis que podem explicar isso, né? Por que nascer, se afinal de contas vamos morrer, né? Uhum. Então, a primeira variável seria a condição do aprendizado. Certo. Então, a vida, de maneira geral, ou viver, é consolidar aprendizados. Ninguém escapa disso, né? Então, nós somos resultados de tudo aquilo que nós fomos acumulando de positivo numa série de vidas, né? E hoje somos o resultado disso. Então, viver numa nova condição, com outras pessoas, outro contexto, é consolidar aprendizados, né? Muito bacana. Então, a pessoa que está nos ouvindo ali, acho que o primeiro impacto que ela tem, ela fala assim, não, mas espera aí, eles estão falando de um tema, mas por que viver se eu vou morrer? Ótimo. Aí, como ele está lá refletindo sobre a gestão da vida dele, quais são os pontos principais que a pessoa não pode deixar de lado, tem que pensar naquilo? Um ponto que eu acho fundamental é a pessoa olhar para o seu temperamento, Legal. Que é a sua maneira de reagir. Então, se ela está num novo contexto, numa nova oportunidade de vida, ela pode olhar para si mesma e pensar, será que eu venho manifestando essa mesma forma de reagir ao longo de várias vidas de maneira errada? Será que já não é hora de modificar esse comportamento? Legal. Então, a vida, numa nova oportunidade, num novo contexto, vai ajudar a pessoa a renovar, reciclar esse temperamento, que envolve essas maneiras de reagir. Bacana. Nem sempre da melhor forma. A gente vai errar, vai acertar, mas o que interessa é ela realmente investir nisso, né? Deixa eu entender o meu temperamento, deixa eu investir na autopesquisa, mais ou menos isso que você está falando. Exatamente, Muito perfeito. bom. E ao mesmo tempo, se a gente for pensar por que nascer ao renascermos num outro corpo, outro contexto, geralmente nós esquecemos quem nós fomos, o que fizemos, nossos acertos e os nossos erros, né? Então, quando a gente renasce, a gente tem a oportunidade de conviver com as pessoas de uma maneira diferente. Então, eu já não sei
o que eu fiz de errado para o outro e vice-versa. Sim, Então, eu vou nessas relações ali com o outro, corrigindo esses mal-entendidos que foram se acumulando ao longo de várias vidas, né? Então, por que viver, né? Essas variáveis, elas explicam bem, né? Bacana. Então, vamos assim dizer, a pessoa, ela está lá refletindo sobre a vida dela. Você acabou de falar que tem um contexto de vida quando ela veio, ela ressomou, né? Readquiriu um corpo físico, e então ela escolhe os parentes, os pais, os irmãos, provavelmente é por aí. Algumas pessoas conseguem escolher sim, Caio, outras ainda não, né? Então, quando a gente fala do ponto de vista de autogestão, é no sentido de a gente dinamizar nossa vida, nossa existência, aumentar nosso grau de lucidez para chegar nesses pontos da gente poder escolher mesmo quem serão nossos pais, onde nós vamos renascer, de que maneira, que tipo de vida, que tipo de profissão nós vamos ter. Mas nem todo mundo chegou nesse nível ainda. Há muito renascimento que acontece de maneira muito mecânica. Certo. Né? Então, aquelas pessoas que às vezes já entraram num ritmo que é mais evolutivo, essas sim passaram por um planejamento e têm condições de escolher. Bacana. Ou já escolheram, né? Não é por acaso que vem filhos de determinados pais ou de determinadas mães. Certo, né? Certo. Isso bem bacana. É um tema que a gente já tratou aqui em outros quadros do Momento Autogestão, que é a ProExis, a Programação Existencial. Quem quiser mais informações, assista o outro vídeo, eu vou deixar a informação aqui, tem vários conteúdos escritos na internet que a pessoa pode acessar. Mas se a gente fosse falar aqui, para quem nos escuta, a oportunidade de viver, fazendo um resumo, você começou a falar do temperamento, começa a analisar o temperamento, começa a fazer autopesquisa. Qual o próximo passo, então, seria importante dar? Então, além da autopesquisa, a gente precisa ir para uma coisa mais prática, né, que seria o autoenfrentamento. Né? Então, o autoenfrentamento dos nossos comportamentos errados, daquilo que a gente pode melhorar, enfim, partir para uma coisa mais prática, ação. E o principal, que eu acho que seria um resumo, é usar os nossos trafores, né, que seriam os nossos pontos positivos cada vez mais. Então, tudo isso vai ajudar a dinamizar a nossa gestão de vida, né? Nossa gestão existencial. Bacana. Muito obrigado, Daiane. Obrigado aos ouvintes do Momento Autogestão. E até a próxima semana. Tchau, tchau. Você ouviu Momento Autogestão. Come on, come on. Come on, come on. Pessoal, voltamos. Aqui quem está acompanhando a gente pela RCI transmissão pela internet já pode nos ver. A Márcia Han, que é a nossa convidada, já está aqui. Mas antes de falar com ela, vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Então, pessoal, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos aqui com você na RCI, 13 horas, 14 minutos, programa Projeto de Vida. Hoje estamos aqui com a Márcia Han. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, André. E você? Como que vai? Tudo ótimo. Agora contigo aqui, nós estamos sob a lei do para-direito, não é isso? Espero que sim. Então tá certo. Ela vai falar com o tema para-direito, um novo direito. Então vamos aqui passar a ficha da Márcia, que a Márcia é uma pessoa aqui cheia de credenciais. Vamos lá. A Márcia Han, ela nasceu em 73, ela é graduada em Ciências Jurídicas e Sociais, né? Então fez Direito, né? E brasileira, natural de Gramado, Rio Grande do Sul, né? Mas não por isso não deixa de ser uma pessoa tranquila, serena, não é isso? Sim, tento ser o mais possível. Estou me esforçando para isso. Não é mulher braba assim não, né? Depende. Depende da ocasião. Tem que admitir, né? não posso deixar de ser autêntica. Tá certo. Voluntária da Consciologia desde 2005, também professora desde 2007, docente universitária, há quanto tempo já? Uns 5 anos também? Acho que desde 2016, 2015, 2016, certo. Na docência universitária. Muito bom. Então, você está voluntariando hoje? Hoje eu sou a gestora, coordenadora geral da Juriscons. Ou seja, não é pouca coisa, né? E voluntario também na Interpares, são 2 ICs. Duas então ICs eu faço a parte jurídica da Interpares, né? E na Juriscons eu sou cofundadora da Juriscons e estou atualmente nesse cargo de coordenadora geral. Excelente.
Lá vocês não tem, tipo, dupla coordenação, é uma coordenação Nós só. temos a opção de ter a dupla coordenação. Nessa gestão, por enquanto, Você está lá sou somente. somente eu na coordenação geral, mas a gente atua com um comitê executivo. Então, hoje nós contamos com 8 coordenadores, Ok. cada um numa área diferente. A nossa gestão é participativa, todos com sua presença e sua liderança lá dentro. Muito bom, bem interessante. Então quer dizer que você aqui está bem assim munida de informações aqui para a gente entender esse novo direito, né? Que eu imagino que seja bem diferente do direito que a gente está acostumado, direito civil, não é? Então, ele é o para-direito, ele é ele é mais amplo, ele amplia a nossa cognição e o nosso comportamento. Então vamos começar a entender a diferença. O que que é direito, a diferença de direito Tá. do advogado ali, que a gente está acostumado de ver o advogado de defesa, quando a gente busca um advogado, né? Que Aham. você também exerce esse papel de advogado, Sim, não é eu sou isso? assessora jurídica atualmente Então, do Hospital Municipal. Então, você trabalha na área, ou seja, você tem essa sim. formação, Sim. você passou na prova da OAB, não é Sim. isso? Não, no meu tempo não existia. Ah, não existia. Eu sou advogada antiga. Mas, ou seja, enfim, você realmente atua como advogado, porque hoje a gente tem muitas Atuo. pessoas que Sim. têm ali a formação, mas não atuam como, mas você mexe com essa parte do direito, quer dizer, então está isso presente na tua vida, né? É. E você está chamando a atenção do para-direito, vamos diferenciar isso. Então, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade, eu quero cumprimentar os ouvintes por estar aqui, e é muito importante essa temática do projeto de vida. Uhum. Primeiro, assim, porque o para-direito, para mim, é um projeto de vida. Entendi. Ele entra como uma das diretrizes da minha programação de vida. Eu trabalhar no direito converge com isso. O que é o para-direito? Uhum. Para-direito é a nossa manifestação mais íntegra, justa e reta. Então, o que é você ser íntegro? Você ter integridade na sua manifestação. Uhum. O que a gente precisa fazer? Mudar, reciclar para chegar nesse ponto. A mesma coisa é a questão da justiça. O senso de justiça. Até que ponto eu estou sendo justa ou não, e aquilo contempla todos os envolvidos. E a retidão, que envolve a honradez, envolve a coerência na manifestação. Tudo isso, esse tipo de manifestação, regendo a minha grupalidade, a minha manifestação nos grupos onde eu estou. Então, o para-direito, ele vem para trabalhar essas questões em termos multidimensionais. Uhum. Agora me diga uma coisa, você trouxe como novo. Eu queria que você explicasse, é novo para a gente que está começando a entender, ou ele sempre existiu, né? Ou seja, o que é novo, né, para a gente entender, talvez a concepção desse direito maior, é isso? É porque o direito em si, ele vem numa evolução, mas uma evolução muito discreta desde o início dessa era. Onde começou assim? De onde que veio assim, essa ideia do direito que a gente tem hoje? A ideia do direito, ela remonta a mais de 10 mil anos. Bastante Contudo, tempo, né? O direito que nós temos hoje, ele é muito inspirado ainda no direito romano, nos ideais lá dos jurisconsultos romanos. Quando a gente fala, desculpa, professora, quando a gente está falando em direito romano, a gente está falando mais ou menos em que época, assim, que a gente começa a ter em Roma essa propriedade, assim, do que você está falando? Sim, tivemos várias fases em Roma, mas a fase que mais marca o direito atual é aproximadamente no primeiro século, ali, anos 100, 200, naquele período que a gente começa a ter os jurisconsultos, são 5 principais jurisconsultos que atuaram formando as pandectas, formando o digesto. Aí a gente pode citar Ulpiano, Papiniano, Modestino, Gaio, e tem vários ali que formavam uma equipe. 5 deles foram os que são os mais estudados pela teoria do direito romano moderna, porque eles davam a palavra final, eles eram assim os grandes, vamos dizer assim, pensadores do direito na época. E muita coisa ainda está
principalmente na parte civil, ainda vem sendo interpretada da mesma forma. O direito penal, ele evoluiu de uma certa forma no sentido da pena ficar mais branda. Ok. A pena, ela deixou de ser tão draconiana, né, que vem lá de Drácon, que é mais antigo ainda, aproximadamente 500 a.C., na era grega, que Drácon, ele Era resolveu mais bravo, codificar, ele codificou o direito, Entendi. colocou no papel. Ixi, quando pôs no Foi um papel, dos aí primeiros. dançou. Aí, E tipo, não aí- tinha mais como falar que não existia. Ele foi escolhido na época por ser uma pessoa assim de grande respeitabilidade por todos, né, os gregos. Contudo, quando ele resolveu decodificar, ele foi muito rígido. Daí Foi que mão veio pesada. essa expressão draconiana. Entendi. E logo depois veio Solon, que deu uma flexibilizada naquela rigidez. Contudo, É porque se passasse a régua ali, não sobrava um. Era isso. até hoje nós ainda temos Uhum. muitas coisas que são rígidas, Draconianas. e que aí, quando a gente for olhar a questão do paradireito em si, que é como o paradireito, ele envolve assim, a minha intenção verdadeira, a minha vontade dentro daquilo, que às vezes não é exatamente o que está no papel, o que diz o direito. Entendi. Eu quero outra coisa que talvez o direito não tutele. Ok. E aí o direito, agora nesse século, nesse milênio, está começando a abrir as portas para esses processos restaurativos, para as mediações, para a autocomposição dos conflitos, e isso aí eu já penso que é um começo da entrada do paradireito. Ou seja, não na é só questão uma do mão direito. punitiva do direito, mas uma mão do ponto de vista instrutiva, trazendo a pessoa, trazendo aquele contexto para um nível mais do que seria o ideal. Não é? Isso, da própria restauração, que eu acho que esse princípio é muito sério, que a gente tem, né, na Conscienciologia, acho que até na própria PEX se fala muito a respeito do princípio da restauração evolutiva, Fala-se né? bastante. Tem um verbete que é muito importante para o paradireito, esse verbete, porque é quando a gente começa a assumir a responsabilidade em consertar os erros. E aí nós estamos falando em paradireito, na prática. Quer dizer, o mais importante é não saber que errou, mas é tipo corrigir, não errar de novo, de repente. E arrumar, reparar os danos, se possível. Se não possível, olhar para a vítima com um olhar, a pessoa que recebeu aquele dano, não com um olhar de pena, com um olhar de vamos dizer assim, dó, mas com o olhar de alguém que é partícipe de uma relação que às vezes não é tão simples de ser explicada em função da forma como as relações se dão. Entendi. Ou seja, existe assim todo um cuidado, né, para lidar com essas informações, né? E a vítima se torna, vamos dizer assim, ela tem mais chance de tratar o trauma a partir dessas ideias, sabe? De desdramatizar e daquilo ficar mais, vamos dizer, palatável para prosseguimento da sua vida, da sua existência, da sua própria evolução, né? Entendi. Agora, é interessante, mas eu queria que eu entendi agora, mas por que essa ideia de paradireito? Eu queria que você fizesse um pouco mais de cotejo sobre esse assunto. Então, quando a gente fala em paradireito, vamos pensar assim, ó, quando eu vou digamos, eu advogada, eu vou para uma audiência. A tendência do advogado é querer ganhar a ação. Você contratou, eu vou ganhar essa ação. E muitas vezes, independentemente do quê? Quando a gente trabalha com o paradireito, antes de entrar com a ação, antes de saber se você vai defender ou não a pessoa, o ideal é que o advogado, ele olhe para aquele contexto, para aquele conflito, e ele veja o que é o melhor para todos. E independente de ganhar ação ou não, ele trabalha em prol disso. E auxilia o cliente dele a chegar a uma conclusão da melhor solução para aquilo. Então, o foco no paradireito é um foco no melhor, na cosmoética, no melhor para todos, não apenas em eu ganhar ação, independente de que aquilo ser efetivamente justo. O paradireito, ele vai buscar
a solução melhor para todos. Você- Só que isso na prática é muito difícil. Entendi. Você vê que, de repente, no direito, a gente busca, o advogado ele busca ganhar causa a qualquer custo, e a gente poderia dizer que existe uma relação até certo ponto de que os fins justificam os meios, já que eu vou encenar, eu vou defender, eu vou me exaltar, eu vou, de alguma maneira, veementemente estar ao lado daquela parte, porque, na verdade, eu a defendo, mas mesmo de alguma maneira não sabendo que aquilo lá é o correto. Mas você não responde agora, vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Voltamos, pessoal. Vamos lá. Estamos 13 horas e 28 minutos aqui na nossa RCI, sempre ao seu lado. Meu nome é André Chataloff. Estamos entrevistando a Márcia Ram. Vocês estão vendo aqui que ela é afinadésima. Ela é advogada, está estudando aqui o direito e para direito. Nós jogamos aqui uma pergunta antes da entrada do comercial, justamente falando, né, que a gente percebe que, colocando aqui por hipótese, né, que tipo, de repente no dia a dia ali no nosso direito convencional, o advogado, ele abraça o cliente, né, ou seja, ele fala assim, olha, esse cara eu vou defender, eu estou sendo pago para defender, e independe ali da situação, do que eu pense, que eu deixo de pensar, eu estou comprando a versão do cliente, fazendo uma boa defesa, né? Independente aí, de certa forma, é isso que eu estava te questionando. Não parece que os fins justificam os meios? Se eu, de repente, conseguir passar uma boa conversa para o juiz, se eu conseguir defender veementemente, se eu conseguir emocionar ali o júri popular quando existir, né? Se eu fizer uma grande sensibilização, até um teatral, né? Que a gente, pelo menos a gente vê muito, né, Márcia, quando naqueles filmes americanos, assim, estadunidenses, em que a gente vê aquele advogado, assim, dando aquele show, colocando palavras difíceis, jogando assim, né, ganhando a opinião pública, fala assim, nossa, esse cara é meu herói. E aí a gente vê o seguinte, mas ele lá no fundo, e muitos filmes falam isso, né, no fundo o cara sabe que ele era o errado, e que se a gente fosse pensar lá, ele de repente teria que pagar aquilo para a sociedade de alguma maneira. Como que você vê essa questão aí? Eu acho que você tem razão, existem alguns advogados que atuam assim. Eu costumo fazer uma analogia com a questão dos amparadores. Eu penso muito assim, que existe o advogado, que é um advogado assediador. Uhum. Ou seja, ele recebe um cliente, ele enxerga ali uma chance de arrumar um conflito, Uhum. ou de arrumar um processo, ou de conseguir dinheiro. Cavar algo. E aí ele incita uma escalada do conflito. Esse advogado, ele não está se preocupando em resolver a questão, muitas vezes. Existe esse perfil. E desculpa, mas não necessariamente ele esteja errado nesse raciocínio, não é? Ou seja, do ponto de Depende vista da questão ética. Então, mas isso que eu queria saber. A OAB, ela tem a função da advocacia, Certo, isso é importante trabalhar você falar. em prol da justiça. Certo. Ela é trabalhar em prol da assistência ao cliente. Então, os advogados, na sua grande maioria, fazem isso. Ok, perfeito. Não quer dizer que não tem advogados assediadores que querem escalar conflito, criar processos filhotes propositalmente. A gente vê isso bastante. Entendi. Agora, tem aqueles advogados que são guias cegos. O que são advogados guias cegos? São esses que defendem o cliente como se ele fosse um filho. Então, ele não enxerga, ele não quer ver os erros do cliente. E por mais que que ele saiba dos erros, ele continua naquela relação de advogado-cliente em função de N motivos. Às vezes por questões financeiras, às vezes por questões ideológicas, às vezes por não entender que ele tem condições de amparar de uma outra forma. Uhum. Mas a grande maioria dos advogados quer, pelo menos os que eu vejo, assim, que estão... Assim, a grande maioria dos advogados quer o quê? Amparar os seus clientes. Então, eles se tornam amparadores dos clientes. Procuram esclarecer o cliente a respeito da melhor
solução, ajudando o cliente a chegar a uma solução aonde não entre essa questão tão maquiavélica, conflituosa né? também, né? Que é o Maquiavel que pensava isso, né? Os Aham. fins justificam os meios, mas não, que os meios justifiquem os fins, que se chegue a um bom consenso. E o direito hoje, ele está se abrindo até em função do CNJ, está se trabalhando assim a justiça para o século XXI. O que é essa justiça? É um projeto de que os processos eles passem a ser regidos pela autocomposição dos conflitos. Por isso que estão surgindo os sejusques, outras formas para a gente tentar chegar a melhores Isso é um novo paradigma? Como que é? Explica melhor. Sejusque é um centro de solução autocompositiva de conflito. Então, ao invés de ir direto para o juiz apreciar a causa, Certo. antes do juiz dar a sentença, é oportunizado às partes que elas possam conversar com mediadores preparados para auxiliar as partes a por elas mesmas. É como se fosse um acordo antes, ou não? Ou não é essa a ideia de acordo? Porque o acordo, o objetivo da mediação não é o acordo, é restabelecer o diálogo. Principalmente, às vezes, na área de família, quando quebra o diálogo entre os pais, aquilo dá muito problema para os filhos. Entendi. Então, você restabelece o diálogo, mesmo que as questões materiais que envolvem o direito não tenham sido consensadas, ok, pelo menos eles estão conversando. E aí você sobrepaira a questão, você minimiza o conflito, porque você já consegue conversar com a pessoa, e você sobrepara a questão material. Chega a um consenso, ok, vamos ser bons ex-maridos. Vamos nos respeitar e cuidar dessa criança. Vamos ser razoáveis. Agora, na hora da divisão dos bens, eu ainda não estou bem quanto à questão de você ficar com tal coisa ou da pensão alimentícia. Isso deixa para o juiz decidir, então ele vai ver o que é o melhor. Ou seja, alivia o que dá para aliviar. Isso. E é muito importante, porque às vezes precisa de muito tempo e o juiz não tem esse tempo. Os mediadores têm. Ou é para ter. Isso, de alguma maneira, acelera os processos e a finalização deles? Isso acelera o senso de justiça, isso melhora o senso de justiça. As pessoas que passam por isso, que conseguem, elas têm uma sensação de contemplação do que é justo, porque, ok, tá tudo certo, não é alguém que chegou e impôs uma decisão. Não, nós construímos, isso muda. Porque isso muda o desfecho. Muda o desfecho, isso coloca a pessoa como partícipe daquela solução. Não como um mero depoente, onde tudo que ele disser poderá ser usado contra ele mesmo. Né? Então, a gente hoje, no direito, a gente está com uma porta aberta para que essas questões mais evoluídas possam permear os nossos atos. Entendi. Agora, isso que você está falando, ele acaba sendo assim uma coisa que está mais no Brasil, ou isso já vem em outros países? Tem países que estão mais avançados nesse processo, talvez na Europa? Como que é a situação? Sim, a primeira coisa que eu quero dizer, isso não é para direito ainda, tá? Certo. É importante esclarecer. Caminho, Isso é uma abertura. Porque isso aí é onde o direito começa a enxergar as emoções, enxergar que daqui a pouco não é tão bom deixar alguém com mágoa, não é tão bom deixar alguém ressentido. Ou seja, não é importante ganhar. Coloca uma causa, coloca outras áreas para ajudar na solução do conflito, abre porta para assistência social, abre portas para a psicologia. Então o direito está se abrindo. O para-direito, ele vem para evitar que a gente tenha interprisões. Ou seja, que a gente perpetue a nossa mágoa e se torne, às vezes, cobrador de algo que já é anacrônico, que já não precisaria, mas está sendo cobrado, e que a gente perpetue conflitos, gerando, às vezes, guerras por questões que poderiam ser resolvidas se tratadas adequadamente, no tempo certo, com uma conversa.
Mas desculpe, qual foi a sua pergunta? Não, basicamente é para entender se esse comportamento que a gente está Se tem em vendo, outros países, se né? tem outros países, se a gente está imitando ou a gente está na frente, como que é Não, esse não, contexto? a gente não está na frente. Aham. Tem países que estão na frente. O país que eu conheço assim a metodologia, razoavelmente que eu posso citar é Nova Zelândia. Nova Todo Zelândia. o processo criminal da Nova Zelândia, e eles são pautados pelos processos restaurativos. Ok. A Costa Rica. E nós temos pesquisadores expoentes importantes, como Kay Pranes, Howard Zer, que estão nos Estados Unidos, entre outros. E no Brasil nós estamos com uma boa massa crítica a respeito. Temos um juiz lá em Caxias do Sul, aliás, minha cidade vizinha, minha cidade natal, que é o Leonardo Brancher, que ele fez um excelente trabalho abrindo as portas, com uma equipe maravilhosa, com a doutora Vanderlei Terezinha Kubiak, que é desembargadora do Tribunal de Justiça. Então, começou no Rio Grande do Sul. E aí entraram no CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. A partir disso se está criando nos outros estados. Aqui no estado do Paraná nós temos a segunda vice-presidência do Tribunal de Justiça, que vem trabalhando com projetos incríveis, com muita seriedade. O desembargador José Laurindo de Souza Neto vem encampando projetos fantásticos nesta área. Então, de alguma maneira, você está falando que há uma semente que está germinando no nosso país. Exatamente. Isso é o que a gente costuma falar. É uma semente que já está virando uma arvorezinha, já tem, assim, vamos dizer, uns 15 centímetros acima da terra, já está respirando. Como poderia ser, mas está já mostrando. Isso, e a gente está podendo cuidar dela para que ela cresça bem. Perfeito. Agora, me diga uma coisa, aqui a gente olhando, né, as atitudes práticas que podem exemplificar para as pessoas que vivenciam a questão podem vivenciar a questão do paradireito nas práticas jurídicas. Tá. Por exemplo, assim, quando eu receber um cliente, ao invés de eu olhar para ele e pensar assim, nossa, é o fulano, quanto está envolvido? O que está envolvido? Ao invés de eu ter essa postura, certo, eu posso ter uma outra postura, que é assim, o que houve com essa pessoa? O que ela realmente quer? O que ela tá pensa por trás dessa... que é justo? E qual é a verdadeira intenção dessa pessoa? Ok. Ela quer se vingar? Se ela quer se vingar, eu vou fazer os meios para que ela se vingue? Como eu posso ajudá-la a enxergar isso de outra forma? Que tipo, é certo ou é errado agir assim? E mais, como que eu posso organizar, ajudar essa pessoa, me organizar, para que essa pessoa se organize para resolver essa situação de uma forma cosmoética? Porque para o direito e a cosmoética são ciências irmãs. Eu vejo assim, cosmoetos, juriscons, como ICs, que nasceram praticamente juntas dentro de um colégio invisível, que era o Colégio Invisível da Cosmoeticologia. Hoje cada uma tem seu colégio invisível e são ICs que andam ali. Agora, eu gostaria que você falasse, assim, né, dentro do seu ponto de vista e até a sua experiência de trabalho, até para um colega seu, né, advogado, e que ele vive uma seguinte situação. Chega uma pessoa ali no escritório dele e fala assim, olha, eu quero um advogado para conseguir isso para mim. Esse é meu objetivo. E ele está meio que com toda a emoção à flor da pele, ele está em todo aquele contexto precisando, né, de alguma maneira, o senso de justiça dele seja atendido, né? Então ele quer um advogado e fala assim, não, eu estou aqui, eu fui lesado, eu preciso do teu apoio, eu pago o que for necessário, mas eu preciso que faça tal coisa. E aí a pessoa chega, dá assim uma mediada, dá uma questão de... começa a meio que fazer ali restauração, e fala, não, mas eu não quero esse cara, eu vou para o outro. Como que você acha que deve ser a postura para, de alguma maneira, abordar isso? Mas você não fala agora, vamos para um rápido intervalo e já fale. Fiquem aí, gente, conosco. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on, pessoal. Vamos aí acordar. Você que está no carro, você que está em casa, acabou de comer, ou vai comer, vai almoçar.
está interessado de entender sobre paradireito, já tinha ouvido falar nisso, já tinha ouvido falar em justiça restaurativa. Você vê que nós estamos aqui com uma fera, né, do bem, né, que é a Márcia Ram, né, pacificadora, e a gente tinha colocado aí uma questão no ar que ficamos curiosos, qual que seria então a postura que poderia ser dada, né, para aquela pessoa, pelo advogado que está recebendo, acolhendo, né, aquela demanda, e a gente sabe que muitas vezes a pessoa lá está com sangue quente, ela está querendo que se resolva o caso dela, ela está se sentindo injustiçada, ou seja, ela quer colo, ela quer que você seja os instrumentos da vontade, né? E aí o advogado ele tem que saber como, de alguma maneira, esclarecer, como pontuar, porque de repente a pessoa bate na cara dela e fala assim, não quero saber de você, você está muito mole, eu quero um advogado que vai lá, ó, e vá até as últimas consequências, e a pessoa sai assim, né, babando ainda, né? Qual que é a saída, Márcia? Então, primeiro sim, é importante que a gente se dê conta que para tudo tem técnica. Ok. Tem técnica para a gente ser mole, entre aspas, e tem técnica para o advogado defender com toda aquela força. Nós temos na Juriscons um curso, que é um curso para advogados, que se chama curso Teáticas da Advocacia Interassistencial. Vai ter agora uma próxima edição. O que é teática? Só pra desculpa, é Teoria e Prática da Advocacia Interassistencial, que é para os operadores de direito aprenderem técnicas para poderem lidar com a sua profissão de uma forma mais tranquila, mais integral em relação ao trato com o cliente. Entendi. Com essas técnicas, a pessoa pode entender o que é ter uma atitude focada mesmo na interassistência, sem fazer com que a pessoa, o cliente, não sinta que ele não está sendo defendido. Ou seja, ele perceber que é o melhor caminho. Vai se perceber defendido, e deve ser defendido, e muito bem defendido, com advogados cada vez melhores. Isso não quer dizer corpo mole, né? Não quer dizer corpo mole. E na Juriscons também a gente tem um serviço, que se chama Serviço Assistencial Paradireitológico. Mas isso é mais para o advogado ou é mais para o cidadão comum? Esse é para qualquer cidadão, advogado, quem está com alguma situação que possa se gerar um conflito ou que já está vivendo um conflito. E é um serviço que envolve, primeiro, um atendimento pontual, onde nós aplicamos a técnica da amparabilidade parajurídica, que significa que a pessoa lá vai enxergar o seu conflito com o olhar do paradireito. Ou seja, vai de alguma maneira tirar um pouco aquele lado emocional que a pessoa pode se encontrar e colocar talvez mais razão, mais autorreflexão naquela demanda que ela está trazendo. Isso, ela vai começar a enxergar o que ela precisa fazer para resolver aquela situação. Com um olhar vamos dizer assim, de amplitude, vai ampliar a visão do conflito. E aí, dependendo de como anda esse atendimento pontual, a gente pode fazer mediações paradireitológicas. Nós temos um laboratório para isso, que é o Laboratório do Paradireito, que fica no CAEC. Nós fazemos também círculos libertários que envolvem várias pessoas. A gente tem tido resultados muito bacanas, André, assim, de situações que envolvem conflitos de empresa, conflitos grupais, aonde todos saem com no mínimo, assim, a sensação de terem sido ouvidos, de poderem ter opinado e terem construído as soluções, né? Então, esse serviço ele tem sido assim bem importante na nossa instituição, na Juriscons, que é uma instituição especializada na paradireitologia, é uma instituição internacional de paradireito, né? Nós contamos hoje com 48 voluntários. Bastante gente. Sim, são voluntários no Brasil todo. Em Foz do Iguaçu são 14 pessoas e temos pessoas que estão nas mais diversas áreas de atuação. Médicos, advogados, juízes, psicólogos, administradores, enfim. Tem estudantes também, pessoas que estão... Agora, Márcia, uma coisa que eu já ouvi falar, eu queria que você confirmasse. Qualquer pessoa pode, de alguma maneira, fazer um curso e se especializar em justiça restaurativa e ser um mediador de conflitos? Qualquer pessoa, para ser um mediador, precisa ter curso superior, precisa ser graduado em algum curso. Mas não necessariamente precisa ser uma pessoa que
conhecedor das leis um advogado. Não, não precisa ser. Porque é diferente, é outro tipo de viés que se Atuação. dá para o conflito. O mediador ele vai facilitar o diálogo. Então ele Ele tem que ser vai- um bom em empatia, de certa Em maneira. empatia, em escutativa, ele vai ter a oportunidade de aprender a sobrepairar os conflitos, a não se envolver, porque ele tem que ser neutro, ele tem que ser imparcial, ele precisa olhar aquilo com um olhar, de fora, como se ele fosse uma testemunha e ao mesmo tempo auxiliar, facilitar Isso aquele vai diálogo. ajudar a pessoa a olhar do ponto de vista do mesmo quadrado, da mesma situação, do ponto de vista do direito e do para-direito? Então, o para-direito, ele permeia esse processo, mas Sim. não se fala em para-direito Dentro de um processo, dentro do processo tradicional do dia a dia. do dia a dia. Eu que estudo isso dentro da conscienciologia, lá na Juriscons, eu vejo muito da prática do para-direito, daquilo que nisso, porque eu acho que Ou seja, direito está evoluindo a partir Você disso. está falando que é um processo mais, então, da intencionalidade. Ou não? Não é só isso. De uma certa forma eu acho que é. Eu De acho uma que é uma qualificação. intenção de fazer com que a ciência jurídica ela passe a enxergar os conflitos com outras lentes, que não só as lentes do Draconianas. direito draconiana, que é o direito posto, o direito Entendi. escrito, né? Aham. Exatamente. Então, se Drácon hoje fosse vivo, dentro dessa Ele justiça estaria toda, querendo fazer justiça restaurativa. com certeza, ele seria um dos que estaria à frente, porque ele, na época, ele foi muito criticado já, sabe? E ele sofreu a rebarba disso lá naquele momento. Foi uma mão pesada, mas a gente sabe que, Mas de repente, ele- na época, o povo era bem bárbaro também, né? Sim, Zeitgeist, né? A gente tem que ver a realidade da época. Uhum. Mas hoje em dia, né? A dosificação Imagino é ele diferente. aqui hoje, como que estaria? Eu acho que ele estaria querendo fazer a restauração, a recomposição, a libertação desse processo todo de pena, né? Da gente ter que penalizar sempre. Não que eu seja contra a pena. Acho que em alguns casos precisa mesmo. Ou seja, que isso é importante você estar falando, quer dizer, você não está falando no perdão do ponto de vista de que não tenha que acontecer uma equalização do processo, né, uma questão da pessoa, de alguma maneira, estar em débito com a outra devido ali às circunstâncias, ou seja, isso de fato acontece. Você não está falando tipo assim, olha, que não, a pessoa ela está totalmente perdoada sem nenhuma consequência, não é isso? Então, não acho é por aí, que não é? Não é por aí. Tem certos casos que precisam ser afastados mesmo do convívio social, Sim. porque acabam com a harmonia social. Eu acho que A se a Lei gente Maria da Penha, por enxergar- exemplo, que a gente pega isso, Sim. mostra, assim, evidentemente, um limite de É. que não há ali razão lógica do convívio, não é? Então, mas é possível ali estabelecer o diálogo em determinado momento. Independente de qualquer coisa. Se houver disposição e vontade, porque Certo. o principal princípio é esse, não serve para tudo, mas serve para muita coisa. Ok. Se eu não conseguir enxergar, por exemplo, se eu tiver sido sofrido agressão de algum sei lá, tipo. algum tipo na área doméstica, filho, marido, pai, avô, né? E eu não conseguir enxergar o agressor e eu não quiser estar à frente com ele, ok. Contudo, se eu tiver vontade e a outra parte também, por Já que é um não, meio né? caminho aí. E a importância disso é justamente essa questão da gente evoluir com as ideias, da gente flexibilizar o direito e daqui a pouco a nossa jurisprudência começar a representar essas ideias do para-direito, da cosmoética, de não se envolver em conflitos e escalar conflitos, de conseguir sobrepairar as situações e entender o que está por trás, nas Ser mais bombeiro do entrelinhas. que incendiário. Ser mais assistente, assumir uma posição, olha, eu vou tentar arrumar, ser bombeiro, não vou mais botar fogo, né? Tudo isso é tão importante, é tão sério. É uma ressignificação. E outra né? coisa, todos nós, advogados, assumirmos essa postura de advogados que querem amparar o cliente, assistir verdadeiramente o cliente para que ele e todo o grupo que ele está envolvido possam fazer o seu acerto. Porque às vezes... É um outro objetivo, não é?
Eu não vou criar mais conflito, por exemplo, numa família, numa empresa que já vem se degradando. Vamos acertar as coisas? É um outro olhar. É o olhar do acerto, da recomposição, da restauração. Márcia, foi um prazer tê-la aqui conosco, né, aqui no Projeto de Vida. Percebe-se que o assunto ele é muito vasto, né? Acho que é muito importante você estar disponível e a gente conversar, né, mais à frente de novo com você, porque realmente o assunto aqui foi aqui só uma palhinha, né? Como diz a nossa amiga lá de Construção dos Ouros, foi só uma palhinha isso daqui, não deu para aprofundar, não deu nem para tapar buraco de dente, né? A gente tem muito assunto aí para discutir, mas foi muito boa a sua participação. Muito obrigada pela oportunidade. Eu fico disponível quando vocês puderem, a gente pode combinar. E também na Juriscons, vocês precisando, a gente está aí. Se quem quiser conhecer, a gente pode disponibilizar um site, né, as informações todas. Qual que é o site que a pessoa entra para... É www.juriscons.org. Ok, está dado o recado, anote, né? Esse programa ele vai ser reprisado depois, ele vai estar disponível no site da RCI, onde você vai poder assistir lá o que nós gravamos aqui na live. Tá bem? Então, muito obrigado, Márcia. Obrigada. Agora, gente, nós vamos passar aqui por uma informação do ProEx no mundo, né? Ou seja, que são pessoas que estão espalhadas ali no globo terrestre e que estão fazendo seu dia a dia, estão fazendo a diferença, procurando fazer o seu projeto de vida, e vamos ao exemplo dessas pessoas. Bem-vindos ao ProEx no mundo. Sou Simone Zanella, moro em Chapecó, Santa Catarina. Eu conheci a Conscienciologia em agosto de 2014 através de um amigo. E com a informação de existir essa ciência, eu comecei a assistir às tertúlias conscienciológicas mais ou menos 2 horas por dia. E eu vi muita lógica nas pesquisas que eram apresentadas. Mas antes disso, aconteceram fatos na minha vida que eu não conseguia muitas explicações. Um deles foi 2 anos antes de conhecer a ciência, quando eu tive uma experiência de quase morte. Isso mexeu muito comigo. O meu parapsiquismo aflorou após este fato. A clarividência já era natural para mim, mas o fenômeno das projeções conscientes, eles intensificaram após essa EQM. E após o contato com as neoideias da Conscienciologia, eu vi que era possível pesquisar esses fenômenos de um modo mais técnico. E isso me chamou a atenção na Conscienciologia. Um outro fato que foi marcante na trajetória conscienciológica foi a morte do meu pai. Porque após a sua dessoma, eu continuei conversando com ele por 4 anos. Eu tentava ajudá-lo de diversos modos, mas não era possível. E após a Conscienciologia, quando eu comecei a praticar TENEPS, junto aos amparadores, projetada, eu participei da segunda dessoma e pude ajudá-lo, e isso foi uma das coisas mais importantes para mim. Participar lucidamente desse processo foi algo comprobatório em relação a tudo aquilo que eu vinha pesquisando da Conscienciologia até então. Após isso, eu fui conhecer o professor Valdo Vieira, em Foz do Iguaçu, e foi um impacto porque ele falou 5 coisas que me marcaram. Uma delas foi que levássemos o IPC para a nossa região. Então eu voltei para Santa Catarina, eu e meu duplista, e nós decidimos assumir esse desafio, levando o Instituto para a nossa cidade. Percebi que esse foi o início da minha Proexis. Fomos de cidade em cidade, dando palestras públicas sobre as ideias da Conscienciologia, com o intuito de nós formarmos uma equipe de voluntários para atender a demanda. Era muita gente participando nessa época, e ficamos praticamente 1 ano com o IPC e depois migramos para a Policom Santa Catarina, e já estamos hoje com 30 voluntários promovendo vários projetos, dinâmicas e oficinas. Então hoje eu vejo que eu estou numa nova etapa proexológica. Daqui para frente eu quero intensificar a minha escrita. Tenho algumas metas que somente agora eu posso dar início, após ter cumprido esse desbravamento conscienciológico. O mais importante de tudo isso foi ter conseguido realizar aquilo que eu havia me proposto, desde curso intermissivo, e que foi um compromisso também assumido com o professor Valdo. Para mim, foi praticamente uma GESCOM. Foram 5 anos atuando no empreendedorismo evolutivo e pesquisando profundamente o meu parapsiquismo.
O sentimento de saber que eu estou fazendo o que eu nasci para fazer é bastante realizador. Então eu fico muito grata pelo espaço e desejo a todos as melhores energias para também realizarem o seu propósito de vida. Um grande abraço. Acabamos de presenciar mais um Proexis no mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. Come on, come on. Come on, come on. E aí, pessoal, gostaram do nosso programa? Vocês viram que vocês tiveram um recado aí pro Ex do Mundo da nossa amiga lá de Chapecó? Então veio falar do seu depoimento, que está fazendo um grande trabalho ali, né? Está colocando o seu projeto de vida em dia. E você? Refletiu sobre as coisas, refletiu sobre o direito, refletiu sobre o para-direito, essa ideia nova, né? Trazendo, por exemplo, a questão da justiça restaurativa como elemento, né, presente e real, né, do ponto de vista de como a nossa justiça pode ser melhorada, né, como o direito, a prática do direito, a prática dos advogados podem melhorar. E até mesmo, você já parou para pensar que muitas vezes é melhor a reconciliação do que a briga ferrenha ali, sem sentido, e muito com apelo emocional, que a gente tem que dominar esse processo emocional nosso, às vezes engolir um pouquinho, né, ali o orgulho e falar, poxa, olha, eu tenho que, de alguma maneira, me colocar no lugar do outro, ser empático. E vocês já pararam para pensar que todos nós aqui, a pessoa que já fez uma faculdade, hoje a gente tem facilidade até fazer faculdade à distância. Você pode fazer uma faculdade à distância e trabalhar com justiça restaurativa, né? Porque basta ter curso superior. Então, olha, gente, então só fica parado quem quer, né? Então nós temos aí grandes oportunidades. Vamos à pergunta do dia? Então a gente falou o seguinte, o que seria periferia conscienciológica? E aí a resposta dessa pergunta é a condição, né, de uma pessoa que ela foi ou é intermissivista, né? Então ela esteve lúcida antes de nascer, né, vamos pensar dessa forma, autoconsciente do que ela tem que fazer, das suas obrigações, tem um projeto de vida claro. Às vezes você, quando criança, você já falava para os pais, pai, olha, eu quero fazer tal coisa, eu quero ser advogado para melhorar o mundo, é o caso da Márcia, né? Então, às vezes, lá de criança, já chegava e falava assim, não, olha, eu quero fazer isso. Mas, menina, é muito cedo, não é para você pensar nisso agora. Mas aí, às vezes, a criança lá, ela já estava lá com aquela situação na cabeça dela. Não, olha, eu tenho que estudar isso, eu quero saber, eu me interesso, eu quero ver se meu tio, minha tia, que é daquela área, eu quero entender como que funciona. E aí você vê o seguinte, mas de onde que veio essa criança que de repente aqui já está, né, toda cheia de ideias? São as ideias inatas, né? E você tem alguma ideia inata? É interessante anotá-las e ver se ela está participando da sua vida, né? Então essa condição para não ficar à margem, não ficar ao lado, então que é a periferia do processo. Então você evita essa margem, você traz para o centro do problema, você vai ali atrás justamente dessas ideias, valores, e pronto. Aí você deixa de ficar na periferia. Tudo bem, pessoal? Vocês gostaram? Olha, divulguem para seus colegas, para quem você goste. Lembre-se que se você quiser assistir de novo, ali na RCI, no Facebook, vocês podem ter acesso às gravações, tanto do áudio, né, quanto também do próprio vídeo a posteriori. Então, um bom final de semana para todos e todas, e até sábado que vem com mais um meu e seu projeto de vida. Até mais. Você ouviu na Rede Comunicadora Iguaçu, Projeto de Vida, produção Apex.